Vamos lá, então. Galera, então nós estávamos trabalhando no nosso último encontro o transformações gasosas à luz da primeira lei da termodinâmica. Eu havia falado de transformação isotérmica à luz da primeira lei da termodinâmica, correto? E agora nós vamos falar da transformação isobárica, isovolumétrica, e vou apresentar uma outra transformação para vocês, uma transformação nova, que vocês nunca tinham ouvido falar dela ainda. A galera do bate-papo aí, muito obrigado pelo bom dia, obrigado mesmo, bom dia a todos. Então, vamos lembrar aqui, vamos escrever aqui, ó. O que é a primeira lei da termodinâmica? A primeira lei da termodinâmica diz que a quantidade de calor que um sistema recebe, ele é utilizado para poder aquecer o gás e para a realização de trabalho. Correto? Vamos entender aqui o que é uma transformação isobárica. O que vem a ser uma transformação isobárica? A transformação isobárica é a transformação que a pressão é constante. A pressão é o quê? Constante. Da lei de Charles, eu sei que volume por temperatura da transformação isobárica são diretamente proporcionais. O que isso quer dizer? Que numa expansão, o volume aumenta. A temperatura também aumenta. Então, se a temperatura aumenta, a minha energia interna também aumenta. Então, numa transformação isobárica, numa expansão, vamos escrever aqui, fazer um resuminho aqui agora, ficou melhor, ó. Numa expansão, eu sei que meu ΔV é positivo, ΔT é positivo, portanto, a variação da energia interna é positivo. Olha que legal. Se a variação da energia interna é positiva, quer dizer que a quantidade de calor é maior que trabalho. Consegue perceber isso? Olha para a equação ΔU, igual a quantidade de calor menos trabalho. Se esse número é positivo, quer dizer que esse é maior do que esse. Ele ganhou tanto calor que conseguiu aquecer o gás e ainda realizar trabalho. Portanto, quantidade de calor é maior que trabalho. Numa compressão, o volume diminui. Então, a minha temperatura diminui. Logo, a minha energia interna, U, diminui. Vamos lembrar aqui um negócio? O que é energia interna? 3 meios de nRT. Variação de energia interna, 3 meios de nR ΔT. Beleza. Então, você está me falando que na compressão isobárica, a variação do volume é negativo, porque o volume diminui. Na compressão, o volume diminui. Então, a variação da temperatura diminui, negativa. O ΔU diminui. Então agora o trabalho é maior que a quantidade de calor. Entenda, você não tem que decorar, você só tem que interpretar. Na transformação isobárica, volume e temperatura são
diretamente proporcionais. Esse é um bom momento de fazer uma pergunta para mim. Um bom momento mesmo. Beleza, então? O que é uma transformação isocórica? A isocórica ela é volume constante, né? É a transformação isométrica, tudo sinônimo, tá? Iso volumétrica. Então, o que a gente calcula o trabalho? P delta V, por exemplo? Ué, se é isovolumétrica, delta V é zero. Portanto, o trabalho é zero. Então eu sei que a quantidade de calor que o sistema ganha é utilizado para aquecer o gás, mais a realização de trabalho. Ué, esse trabalho é zero. Toda a quantidade de calor que ele ganha é utilizado para aquecer o gás. Então, se o Q é positivo, ele ganha calor, gás aquece. Se Q é negativo, gás perde calor, o gás resfria. Essa é a análise da primeira lei da termodinâmica à luz dessas três transformações gasosas. Não, Gabriel, não. Na transformação isocórica, somente o volume é constante. Eu usei essa equação P delta V, porque ela me permite ilustrar bem o que está acontecendo. Mas eu poderia fazer assim, ó, Gabriel. A isocórica é isso aqui, ó. Se você quiser pensar um gráfico PV com pressão variando, aqui, ó, Gabriel. P0, PF. Tá vendo que o volume não mudou? É um sistema de êmbolo, se você imaginar, Gabriel. Recipiente. Êmbolo. Vamos imaginar que tem uma trava aqui, ó. Vou mudar a cor dessa trava. A conexão está instável, pode cair, viu? E aqui, ó, calor. Toda a quantidade de calor que ele ganha só aumenta a energia interna. Ou seja, implica aumento de temperatura. Tranquilo? Beleza, então. A gente utiliza essa equação que é mais fácil a gente visualizar. Não tem como a transformação ser
isocórica e isobárica. Não é transformação, entendeu? Para ser transformação, tem que mudar pelo menos 2. Por último, e longe de ser o menos importante, transformação adiabática. Esse nome é feio mesmo. Vamos entender o que é dizer adiabática, transformação. A transformação é chamada adiabática quando ela não troca calor com o meio externo. Então, eu sei que quantidade de calor é ΔU mais trabalho. ΔU mais trabalho. Se ele não troca calor com o meio externo, que é 0. Então, ΔU mais trabalho. Logo, ΔU é igual a menos trabalho. Como que essa transformação acontece? Quando o gás não troca calor com o meio externo, ou seja, eu falei o Q igual a 0. O gás não recebe nem ganha calor. Essa transformação acontece em 2 situações. Em um recipiente que não troca calor com o meio externo. Como assim? Lembra que a gente falava uma caixa térmica, por exemplo? Uma caixa térmica não permite que ele ganhe calor do meio externo, nem perca calor para o meio externo. Realizar transformações de maneira rápida. Como assim, realizar transformação de maneira rápida? Imagina a seguinte situação, que são essas aqui, ó, porque não dá tempo de trocar calor com o meio externo. Vou ilustrar essa transformação adiabática. Olha essa aqui. Quando eu vou encher uma bola, vamos entender a transformação adiabática. Quantidade de calor é igual a 0. ΔU é igual a menos trabalho, não é isso? Então, o meu gás aqui está ganhando calor. Colocando marca-texto. Meu gás está ganhando calor. Não é isso? E todo o calor que ele ganha é utilizado na realização do trabalho. Ou seja, o gás não vai o gás ganha calor e todo o calor que ele ganha... Oh, perdão, gente, eu fiz uma coisa e falei uma coisa e fiz errado. Ó. Na compressão adiabática, é o contrário. Na compressão adiabática, o gás ele é comprimido. Então, aqui, ó. O trabalho está aqui, ó. Toda energia, está ganhando energia, porque está recebendo trabalho. Então, o que vai acontecer com o gráfico, com a energia interna desse gás? Vai aumentar a energia interna. Porque está ganhando calor. Quando eu estou enchendo uma bola, eu encho a bola de maneira rápida, não é? Quando eu estou enchendo a bola, você vai concordar comigo que ela aquece. Aqui eu estou de maneira rápida, eu estou jogando ar aqui para dentro. Então, há um aquecimento. Então, vamos entender isso aqui melhor. Ó. Então, ΔU. Como o trabalho é negativo, ó. Como o trabalho é negativo, porque é uma compressão, eu estou comprimindo, não é? É uma compressão. Meu ΔV é negativo. Então, eu sei que ΔU é igual a menos do trabalho. Então, meu ΔU
é positivo. Então, toda a energia que ganha através do trabalho é utilizado para aquecer o gás. Toda a energia que ele ganha através do trabalho é utilizado para aquecer o gás. Então, entenda, se o trabalho é negativo, ΔU é positivo. Quando que o trabalho é negativo? Quando a variação de volume é negativa, quando ele é comprimido. Uma expansão adiabática. Vamos entender a expansão adiabática. Se é adiabática, a quantidade de calor trocada é zero. Ele não ganha e não perde calor. Então, o meu gás vai expandir. Olha o que vai acontecer. O trabalho vai ser realizado para expandir o gás. A minha energia interna, olha que interessante. O que vocês acham que vai acontecer com a energia interna? Ela só pode diminuir. Vamos entender o motivo? Ele vai retirar a energia do próprio gás para poder expandir, que é zero, ΔU igual a menos trabalho. Se o meu trabalho é positivo, ou seja, há uma expansão, quando o trabalho é positivo, numa expansão, o gás dilata, expande, o volume aumenta, ΔV positivo, olha o que vai acontecer, ó. Meu ΔU fica negativo. Ah, uma vez ou outra a válvula do gás aqui, ela dá problema. E o gás começa a vazar. Quando esse gás começa a vazar, ele vaza de maneira muito rápida. Ele não vaza devagarzinho. Então, veja bem, aqui dentro está na forma líquida. Para ele poder sair daqui, de dentro para fora, ele tira energia dele mesmo. Como ele tira energia dele mesmo, ele resfria ao ponto de congelar. Isso aqui é gelo, ó. Isso aqui é gelo. O spray de desodorante é a mesma coisa. Ele retira a energia dele mesmo para poder jogar o desodorante para fora. Esse arzinho aqui não sai mais frio, porque ele tirou a energia dele mesmo, que dentro tem um líquido, né? Ele tira, aqui tem um tubo, ele tira a energia dele mesmo para jogar, para poder fazer esse líquido virar esse vaporzinho aqui. Essa é a expansão diabática. Quanto o gás expande, ele resfria. Quanto o gás expande, ele sofre um processo de resfriamento. Antes de eu falar disso aqui, ó, dessa transformação adiabática, deixa eu falar uma coisa aqui, aproveitar esse slide. Uma vez eu estava fazendo um curso, e o professor falou uma coisa muito bacana da transformação adiabática. Por que que no alto das montanhas, alto das serras, o ar é mais frio? Ou seja, a temperatura aqui é menor do que a temperatura aqui. Aí o pessoal fala, uai, professor, está errado, né? Quanto mais alto, mais perto do sol, a temperatura tinha que ser maior. Olha que interessante que eu vou falar para vocês. Imagina aqui, ó, uma pressão atmosférica. Vou representar a pressão de roxinho. A pressão atmosférica aqui, ó.
E aqui a pressão é menor, ó. Pressão menor, pressão maior. Como a pressão aqui é maior e aqui a pressão é menor, você percebe uma diferença de pressão? O ar que está aqui embaixo, ó, ele vai subir. Mas ele sobe, observe que está mais perto um do outro. Ó. Como a pressão aqui é menor, ele sobe e vai aumentando a distância entre eles. Então, aqui ele está muito pertinho, aqui ele está maior. Então, se ele aumenta essa distância, ele tira energia dele mesmo para poder expandir. O ar aqui está mais distante um do outro. Então, nisso, daqui para cá, isso ocorre de maneira relativamente rápida. É como se fosse uma expansão adiabática. Essa expansão adiabática faz com que o ar diminua a temperatura. Lembra do spray saindo aqui? Ó? Faz a mesma coisa, a temperatura aqui é menor. O ar aqui é mais frio. Ele resfria. Por isso que no álcool. É claro, tem fator geográfico, a geografia vai explicar de uma maneira, a biologia vai explicar de outra. Esses são fatores que se somam, entende? Então, essa é uma explicação da física para o ar em cima ser mais frio. Quer ver uma coisa legal? Vamos fazer um experimento? Quer ver uma espécie de expansão adiabática? Vira sua mão, pega sua mão, põe assim na frente da sua boca e faz assim, ó. Sopra com a boca aberta. Assim, ó. Você vai ver que o ar vai sair mais quente. Faz biquinho agora. Você vai ver que o ar sai mais frio. Quando você faz o biquinho, esse biquinho está imitando essa situação aqui da válvula. Ó. E esse ar, para poder sair, ele tira a energia dele mesmo e expande saindo. Quando ele sai, ele expande, você vai sentir que ele sai mais frio. Ó. Tem certeza que você fazendo biquinho, o ar vai sair mais frio. Como se fosse também uma expansão adiabática. Exatamente, Gabriel. Exatamente. Na compressão, toda a energia que ele ganha é utilizada para aumentar a energia interna. Ele ganhou energia pelo trabalho, ganhou, não foi comprimido? Toda a energia que ele ganha é utilizada no aumento da energia interna, porque não joga calor para fora, o que é trocado é zero. Então, tudo que ele ganha aumenta a energia interna. Seria o caso, vamos fazer um paralelo? Aqui, você pega e come e não malha. Sua energia interna faz o quê? Aumenta. Na expansão adiabática, o que está acontecendo? Eu não estou comendo, mas estou na esteira. Se eu não estou comendo e estou na esteira, eu tenho que tirar energia para manter o movimento. Então, eu tiro energia de mim mesmo. Então, eu emagreço. Entendeu o paralelo? Isso. E se você pensar desse jeito, não tem erro não, cara. Não tem erro. Expansão adiabática, a palavra diabática para nós aqui, ela é importantíssima demais. Nós vamos usar essa ideia em... Ó, a minha conexão está lenta, está estável. Deixa eu tirar a câmera. A palavra diabática ela vai aparecer demais para a gente. Vamos usar muito. Olha só. Resfria. Vamos estudar essa representação gráfica da diabática num outro slide.
Apareceu um slide preto para vocês? Beleza, beleza, beleza. Obrigado. Obrigado, Giovana. Obrigado, Gabriel, Gustavo, Bianca, Juliana. Obrigado. Então, vem cá, vamos entender isso aqui. Vamos entender isso. Nós estamos trabalhando com um negócio chamado adiabática. Vamos entender aqui o negócio. Deixa eu equacionar um negócio aqui para a gente poder entender. Eu sei que pressão vezes volume é proporcional PV igual a NRT. Nós lembramos dessa equação, não lembramos? É isso? Eu sei que pressão igual a nRT sobre volume. Numa isotérmica, meu grau de pressão por volume é isso aqui, ó. Vou fazer isso melhor. Temperatura T1. Temperatura T2. Quem é maior? Nós sabemos que é T2, não sabemos? Isso aqui são as isotermas. Como que eu desenho uma adiabática? Aqui tem um V, ó. A adiabática, nós vamos desenhar ela cai mais rápido. Ela é isso aqui, ó. Ela cai mais rápido. Adiabática 1, adiabática 2. Então, a adiabática, ela vai cortar as isotermas, tá vendo? Então, de cara, eu já mostro para você uma coisa. Não tem como eu ter uma transformação isotérmica e adiabática. Tem como? Vou chamar esse trecho, esse ponto aqui de A, esse ponto aqui de B, esse ponto aqui de C e esse ponto aqui de D. Vamos analisar esse ciclo aqui, ó. O que é cada uma delas? Que vai ser muito relevante para a gente.
trecho AB. A para B. O que eu tenho de A para B? Você concorda comigo que de A para B eu tenho uma isoterma? Então, eu tenho uma expansão isotérmica. Por que é uma expansão? Porque o volume de B é maior que o volume de A. Consegue perceber isso? Consegue perceber que o volume de B é maior que o volume de A? Eu tenho uma expansão isotérmica. E de B para C? Ah, aqui, ó. De B para C, o que eu tenho? De B para C, eu tenho uma expansão adiabática. Expansão adiabática. Deixa eu concluir um negócio com vocês aqui. Quando nós fizemos uma expansão adiabática, voltou para o PowerPoint? Conversa comigo. Beleza, beleza, beleza. Quando eu tenho uma expansão adiabática, você concorda que a temperatura diminui? Não é o que eu estou mostrando nesses slides? Uma expansão adiabática, a temperatura diminui? Não é isso? O delta U diminui, então a temperatura, porque a variação de temperatura diminui. Não é isso? Ah, é verdade, Alan. É verdade. E olha o que me mostra aqui, ó. Na expansão, voltou para a tela preta, não voltou? Voltou. Ótimo, obrigado. Então, de B para C, eu tenho uma expansão adiabática. Ah, realmente, na expansão, ele diminui a temperatura, porque ele sai de T2 para T1. Ele sai do isotermo da temperatura maior para o isotermo da temperatura menor. Tem que lembrar, T2 é maior que T1. T2 maior que T1. Realmente, olha, diminui a temperatura. Só de eu entender esse gráfico, eu já aprendi trem demais. De C para D. O que está acontecendo de C para D? De C para D está tendo uma compressão isotérmica. Não estou em cima da isotérmica T1? Compressão isotérmica. O volume diminui na temperatura T1. E na letra D, de D para A, eu tenho uma compressão adiabática. E eu sei que de D para A, minha temperatura aumenta. Aumenta a energia interna, aumenta.
a temperatura aumenta a energia interna. Diminui a temperatura, diminui a energia interna. Então, veja bem, nós estamos começando a entender, a chegar na ideia de ciclo. Esse desenho aqui vai aparecer demais para a gente daqui a pouco em ciclo de Carnot. Daqui a pouco eu vou chamar, vou falar que aqui ó, ele ganha um calor quente, aqui ele perde um calor, eu vou chamar de calor frio. Esse é um bom momento de vocês fazerem pergunta para mim. Entendeu bem a ideia do ciclo aqui, do que está acontecendo? Beleza, então. Obrigado. Obrigado pela saúde, galera. Crianças, faltam menos de 2 minutos para encerrar minha aula. Faz uma pequena leitura aqui de minutos. Já pensou em agradecer a Deus pelo ar que respira, desde que nasceu, sem jamais que lhe tenha faltado? O ar está sempre à sua disposição e de graça. Agradeça ao Pai também a água que mata a sua sede, o sol que ilumina o seu dia, dando-lhe a oportunidade de trabalhar, e a noite que lhe proporciona o repouso, a saúde, a alegria e os amigos. O agradecimento é uma obrigação que jamais devemos esquecer. Eu acho que isso aqui ilustra muito a palavra da moda, né? Gratidão, gratidão, gratidão. Nós temos que saber o porquê que nós somos gratos, né? Não apenas gastar essa palavra, transformar essa palavra em algo, em um chavão, sem fundamento. Mas ser grato é super importante, mesmo. Das coisas mais relevantes que tem, tá certo? Galera, obrigado pela atenção, pela presença de 137 pessoas. Boa semana para vocês, vida longa e próspera, e até semana que vem. Muito obrigado, eu que agradeço. Que bom que você gostou da aula, Giovana.